graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e com todas que estão assistindo, estão vendo esse vídeo. Queridos, hoje, quarta-feira, culto de oração, culto de clamor. E hoje o Senhor me deu uma palavra muito importante no sentido de fazer você ter uma boa reflexão na tua vida e na forma de você buscar a Deus, na forma de você clamar a Deus. Eu quero que você preste atenção na palavra que está lá no livro de Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler um trecho pequeno, muito conhecido, mas que tem muito a nos ensinar. Mas antes disso, eu quero orar com a comunidade, eu quero orar com todos os que estão vendo esse vídeo, seja da Igreja Metodista, seja de outras denominações. Pai querido, em teu nome, Jesus, clamo a ti, para que o Senhor esteja atendendo as nossas orações, atendendo o nosso clamor. Ó Jesus, que o Senhor coloque no nosso coração um desejo forte, um desejo, Senhor Jesus, ó Deus, que venha nos assustar, de buscar o Senhor, de clamar o Senhor, de gritar para ser ouvido, Pai. Ó Jesus, nós te pedimos, coloque isso no nosso coração, um desejo extraordinário de ser ouvido pelo Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite e agradecendo desde já em teu nome. Amém. Amado, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 ao 43. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ó Jesus, que o Senhor trabalhe no coração nosso nesta noite. Amém. Queridos, o que o texto me ensinou hoje quando eu estava lendo? Aquele cego à beira do caminho, há muitos anos enxergava. Porque quando Jesus pergunta para ele: O que queres que eu faça? Ele diz que eu torne a ver. Significa que ele, há muitos anos atrás, enxergava. Segundo, o que é muito importante, este cego, ele tinha conhecimento das maravilhas que Jesus fazia. Ele tinha fé no Filho de Deus. Porque quando ele escuta aquele barulho, quando ele escuta, como diz o texto, aquele tropel de pessoas, ele pergunta: o que é isto? Quem está aí? O que está acontecendo? E eles dizem para ele: Jesus, o Nazareno, está passando. Amados, aquele cego, quando ouve falar o nome de Jesus, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Amados, isso não deixa de ser uma oração. Você que me ouve algumas vezes, ou uma ou muitas vezes, em desespero, como aquele cego, você já olhou para o céu e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já fez isso? Muitos passam por uma vida sofrida, filho nas drogas, casamento desfeito, doença daquelas que levam à morte, mas nunca põe a sua boca em oração e clama com maior fervor, como Ana. Ana no templo clamava a ponto de se imaginar Eli, o sacerdote, que ela estava bêbada. Quantas vezes você já gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Uma coisa que esse texto ensina para mim e para você: aquele cego conhecia as coisas que Jesus realizava, porque Jesus diz lá no finalzinho: a tua fé te salvou. Ele tinha fé no Senhor e ele não duvidava de Jesus, por isso ele diz: filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Queridos, esse texto ensina para mim um ponto chave, que é o que eu quero passar para você. Se você perceber o texto, muitas pessoas acompanhavam Jesus. Muitas pessoas olhavam, uns curiosos, outros porque sabia que era o mestre, que sabia todas as coisas e realizava muitas coisas. E quando aquele cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas queriam abafar a sua voz. Fique quieto, rapaz, vai para lá, deixa o Senhor. Muitas vezes, querido, na nossa própria igreja, os nossos irmãos fazem isso para você quando você busca o Senhor, quando você grita como cego pelas misericórdias de Deus. Muitas pessoas tentam te abafar. Fique quieto, para que isso? Pare de ser um homem avivado demais, uma mulher avivada, para que isso? Você está tão assim que já está falando numa língua que eu não entendo nada. Amados, muitas vezes eu e você estamos sozinhos, como esse cego. Tentaram abafar a voz dele. E essas pessoas que fazem isso não é por maldade, gente. Não é por maldade. Muitas vezes na nossa igreja, os irmãos, as irmãs tentam, às vezes criam dificuldade até para o crescimento da igreja, por desenvolvimento pastoral, por desenvolvimento dos ministérios da igreja, pelo desenvolvimento da fé de uma irmã que sai de uma vida muito difícil de pecados e vem para a igreja. E muitos têm dificuldade de aceitar ela na igreja, porque talvez porque era um homem que vivia no pecado, era um bêbado, era um traficante, era uma prostituta, uma mulher, e as pessoas têm dificuldade e quer que vá embora. Infelizmente, isso é falta de conversão, falta de uma fé genuína, falta de conhecer o amor de Cristo na sua integralidade, falta de humildade. São pessoas que muitas vezes ela não consegue aprender. Queridos, você que me ouve nessa noite, como aquele cego, em meio à multidão que tentavam abafar a voz dele, muitas vezes você tem que gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e de minha casa. Você tem que gritar, isso é oração, hoje é culto de oração. Você tem que clamar com todas as suas forças. Uma coisa interessante que eu vejo nos dias de hoje, muitas pessoas, além de não jejuar, têm um pensamento negativo contra o jejum. Seja o jejum de comida, seja o jejum de televisão, de celular. Uma irmã, a semana passada, disse: pastor, quando o senhor vai mandar as mensagens, eu não vou estar lendo, porque eu vou fazer novamente. Eu vou tirar o celular da minha vida por alguns dias. Por que ela está fazendo isso?
porque ela vê a necessidade disso. Ele começa a tomar os minutos e as horas dela, mais do que muitas vezes o cuidado da família e as orações. Muitas pessoas hoje dentro da igreja não conhecem o que é um jejum. Jejum é o momento de você se retirar para clamar a Deus. E não precisa ninguém saber o que você está fazendo. Por 1 dia, 2 dias, 3 dias, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. É uma prática que hoje nem todos fazem. Eu creio que uma pequena parcela faz isto. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite, faça como o cego. Grite por misericórdia. Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Nós temos que lutar sozinho com o Espírito Santo. Nós temos que buscar sozinho. Deixar as muletas, deixar aquelas pessoas que oram por nós, clamam por nós. Você tem que assumir essa responsabilidade. Você tem que assumir para você isso e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E não permitir que os irmãos queridos e amados das nossas igrejas venham abafar o seu grito de socorro, o seu grito de ajuda. E você tem que fazer isso, perdoando eles e clamando pela vida deles, para que Jesus traga aos seus corações uma verdadeira conversão, uma verdadeira convicção de que Deus é amor, de que Deus perdoa, de que Deus é aquele que tudo pode e que tudo faz. Eu quero orar por você, meu querido. Pai de amor, muito obrigado por esse culto de oração e de clamor. Nos ensine a cada dia a te buscar com gritos, a te buscar com desejo forte, como aquele cego, para sermos curados, sarados, para poder tirar o véu que tampa os nossos olhos e os nossos ouvidos, e não só te escutar, mas te ver, Pai, com os olhos do discernimento e da sabedoria. Coloco nas tuas mãos todos, Jesus, que estão vendo e ouvindo esta palavra. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém.